Alô, alô, galera do podcast Sem Limites. Estamos aqui, eu, Dani Cunha. E eu, Renan Lopes. E estamos aqui hoje com uma pessoa muito importante. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque ela é muito importante para mim e ela é muito importante para o Brasil. Agora, queremos dizer que o nosso podcast está fazendo, graças a Deus, sucesso. E agora a gente está numa semana de podcast itinerante. Estamos aqui gravando diretamente do estádio Mané Garrincha. Tem uma vista maravilhosa aqui do estádio. Estamos aqui em Brasília para poder acompanhar de perto nossos líderes e para poder trazer para vocês o que realmente está acontecendo com nós, com o nosso povo, nesse fervor que está o Brasil hoje. Então, quero apresentar hoje o nosso convidado. É um dos maiores líderes evangélicos do Brasil. Ele também é extremamente influente na igreja, é um deputado federal que, de primeiro mandato, que realmente está lutando por nós, lutando mais do que se bobear todos os outros que já têm mandato. E ele que é hoje o responsável por segurar a onda daquela esquerda fervorosa que busca sempre tentar nos derrubar e tentar atacar toda a nossa pauta, né? A pauta que vem dos nossos valores, a pauta que nos foi ensinada pela família e o que a gente vive no dia a dia dentro da igreja. Agora, não só temos todas essas qualidades para falar dele, o Cezinha tem uma história muito grande. Ele é um radialista, como disse, deputado, é um grande comunicador, é um líder influente no nosso país. Então, eu queria apresentar a todos, para quem não conhece, o deputado Cezinha de Madureira, que Madureira ele tem o nome por causa da igreja, ele é de São Paulo e não de Madureira, no Rio. Infelizmente, porque dá vontade dele trazer ele para o Rio de Janeiro de todo jeito, né, Cezinha? Verdade. Olá, Dani, Renan, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Olha, com todos esses elogios aqui, eu quase entro debaixo da mesa aqui, viu? Ou dou um pulo dessa arquibancada aqui do Mané Garrincha. Prazer estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz. Gente, é uma honra para nós aqui no podcast receber esse ilustre servo de Deus, Cezinha de Madureira, que além de um dos deputados federais mais atuantes no nosso cenário nacional, é pastor evangélico de uma das maiores denominações do nosso país, e estamos sendo muito honrados e abençoados com a sua presença aqui hoje, eu e a minha amiga Dani, e a Dani vai falar um pouco aí, vai iniciar esse bate-papo, e a gente vai chegar aqui a um... Cezinha, o nosso mote do nosso podcast, ele chama Podcast Sem Limites. Por que ele Sem chama? limites. Sem Limites. Fique à vontade. Então é sem limite para Pode conversa. perguntar o que quiser. E também pode responder o que quiser. É sem limite para conversa, é sem limite para edição, é sem limite para tópico. Basicamente, o nosso limite é o céu. Sim. Então, a gente está aqui para mostrar, graças a Deus, os ouvintes que têm nos acompanhado. E é muito bacana porque o podcast está tendo esse reconhecimento, as pessoas na rua. Outro dia eu estava numa igreja, quando eu falei, uma pessoa falou, você é do podcast. Quando você começou a falar, eu reconheci sua voz. Então, isso significa que a gente está conseguindo poder mostrar, principalmente para os jovens que nos ouvem, um pouquinho da mensagem de Deus, que eu sei que todos já têm, mas através de pessoas diferentes também contando as suas histórias. E a sua história é muito importante para a nação brasileira e para a juventude brasileira, que realmente vão ser os grandes guerreiros do nosso futuro. Né? Então eu queria te pedir, Cezinha, você é baiano, correto? Baiano, nasci na roça, Dani. Nasceu na roça? Nasci na roça. E encontrou Jesus e veio para São Paulo, foi isso? Exatamente. Conta pra gente um pouco sua história. Olha, Dani, você fala do jovem, né? Eu ainda essa semana falava em uma entrevista um pouco sobre isso. Eu me sinto jovem, tenho uma alma jovem. Graças a Deus. Sou feliz, gosto de sorrir. Enfim, você me acompanha, o Renan sempre ali nas vigílias em São Paulo. E tá devendo a gente, hein? Tá devendo, faz tempo que não vai lá, mas eu entendo agora. Pois é, Dani, eu estava falando em uma entrevista sobre isso, inclusive.
Na época em que eu fui criança, em que eu cresci, nós tínhamos professores que veio de uma outra geração. Uma geração na época que não era um país democrático, e sim um militar, né? Chamam de ditadura na época, mas foi uma criação um pouco diferente do que é hoje. De 30 anos para cá, nós temos uma educação tomada desde a época de Fernando Henrique, que já era um esquerdopata ali, PSDB criado disfarçadamente, filtrado na esquerda, e gerou aí nos nossos núcleos educacionais, em especial o Ministério da Educação, as universidades que foram criadas, tudo com um pensamento de esquerda, um pensamento socialista. E hoje nós temos uma juventude um pouco, de certa forma, ferida, ou com um pensamento um pouco diferente daquilo que nós, os pais de vocês, dessa geração, fomos criados. Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande para conseguir inserir o pensamento que nós temos na cabeça desses jovens. Eu, por exemplo, eu sou baiano, eu nasci em uma cidadezinha pequena de 30 mil habitantes, mais ou menos, chamada Ipiaú, na Bahia. Um beijo aí pro povo baiano, hein? Um beijo pro povo baiano, um beijo de corintiano, tá? O baiano corintiano. Então, na época, o meu avô, eu sou filho de mãe solteira, e o meu avô me criou, me levou para a roça. Ele tinha uma fazenda de cacau na época. A Bahia sempre foi muito conhecida pelo cacau, chocolate, ali próxima à região de Jequié, Ilhéus, Itabuna. E eu cresci na roça. Aqui é assim, ao vivo, tá? O telefone tocando, o Elton atende aqui. Tem um pão de queijo quente. Exato, pão de queijo quente, aqui está quentinho, daqui a pouco eu como. Mas voltando aqui, eu cresci na roça até os 13 anos, morando na roça, estudei da primeira à quinta série com a mesma professora na mesma escola. Olha. E eu já novinho, já era da igreja. Tinha ali uma congregação na roça e eu já participava, aprendi a tocar violão com meu avô muito cedo, aprendi a ser músico, já tocava na igreja, a família foi inteira para a igreja. Então, desde criança, eu já aprendi o que é Jesus na nossa vida, que Ele é único e é o nosso Salvador, e assim sucessivamente, muito cedo na igreja, na escola dominical. Então, nasci na roça e desde criança na igreja. Muito bom, muito bacana. Inclusive, eu tenho um carinho especial pelo povo baiano, porque meu pai é baiano, meu pai é de Salvador. Tem os traços, por isso é gente boa. Obrigado. Então eu tenho um sanguezinho, tenho um sangue baiano na minha veia. Sangue lá na terrinha. E é uma terra muito abençoada. Todas as vezes que eu tenho o prazer de estar lá, eu sou muito abençoado. É uma terra abençoada. Por isso, Aí com 13 anos eu não aceitei ficar na roça. Eu falei, não. Tá, como foi essa agora? Eu vou embora para a cidade, fui para casa de uma tia, fui fugir da primeira vez. Aí me levou de volta, eu fui a segunda, fui a terceira, e resolveram me deixar na cidade. Aí eu fiquei até os 17 anos em Ubaitaba. E tinha familiares em São Paulo. E eu peguei o ônibus e fui para São Paulo. Fui para São Paulo. Sem saber o que ia fazer, Sem saber o que ia fazer. Fui para casa de um tio lá e cheguei lá, já arrumei emprego. São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil, mas na época estava de vento em popa na construção civil. E naquela época eu já era envolvido com comunicação e já mexia com transmissor de rádio. Eu ia perguntar isso Exatamente, ali na época. E já fui mexer com comunicação na igreja também. Sempre, Dani e Renan, ligado à igreja. Sempre tudo na rádio, na comunicação, no trabalho, sempre alguma coisa ligado à igreja, sempre envolvido na igreja. E com 17 anos eu não tinha nem RG ainda. Fui para São Paulo e já me envolvi na igreja, já arrumei emprego, já fui trabalhar numa rádio. Daqui a pouco fui trabalhar numa tecelagem e conciliava com o trabalho da rádio. E fui me envolver com rádio comunitária. Daqui a pouco já não era mais comunitária, era rádio pirata mesmo. E a vida continuou, líder de jovens na igreja, líder de adolescentes, líder de jovens. E sempre na Igreja Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus e a minha história inteira foi na Assembleia de Deus. Então, com 17 anos, aí eu tirei meu RG em São Paulo, fiz o RG, comecei a trabalhar na sequência de carteira assinada e fui tocando a vida. Fui fazer faculdade
de jornalismo, parei no meio, depois tentei de novo, mas o trabalho não deixava, e depois eu terminei. E a vida foi seguindo e comecei já com meus 18, 19 anos me envolver na política de São Paulo. Tinha os políticos antigos da igreja, pastor Paulo Levas Macalão, que é o fundador da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e ele já tinha uma veia bem política ali, junto com o bispo Manuel Ferreira, pastor Lupécio, pastor na época, pastor Manuel Ferreira, e que tinha a mente muito aberta para o rádio, para a televisão, para a política, e aí fez os primeiros políticos evangélicos do país ali. Isso foi mais ou menos em que época? 90 e alguma coisa. 90 e alguma coisa. 92, 93, 94, por ali. Nós tínhamos um político da Igreja Apolinária, ele tinha um programa na Rede Bandeirantes de televisão, e era já o deputado estadual da igreja, aí um outro que era vereador em São Paulo, na capital, e foi abrindo a mente para a política da igreja. E eu sempre envolvido, nunca imaginei em um dia ser político. Trabalhava na política, mas não imaginava ser um parlamentar. E aí, quando foi em 2006, o bispo Samuel Ferreira, que é o líder nacional da igreja hoje, meu líder, vai para São Paulo, assume a igreja. Quando ele assume a igreja, ele me encontra e falou assim: Cezinha, gostei de você, vem trabalhar comigo. Aí eu larguei tudo. Aí fui trabalhar na igreja 100%. Passou um tempo, ele falou assim: tu vai ser o meu político. Eu falei: não tenho chamado para isso não. Ele falou: vai ser sim. Aí ele anunciou: você vai ser candidato a vereador de São Paulo. Aí quando chegou na época da campanha, aí depois eu fui descobrir que era um teste. Chegou na época da eleição, ele falou assim: não, vai ser fulano de tal e você vai coordenar isso aqui. Falei: sim, senhor. Eu fui chamado para o ministério. Então, seja o que for, eu estarei na igreja. E, na sequência, eu já fui escalado para ser o deputado estadual em São Paulo, da igreja, substituindo o deputado estadual Dilma dos Santos, que é meu amigo, um amigo mais chegado que irmão, e substituí ele no mandato ali, ele pastoreando a igreja. E depois o bispo falou... Isso foi em 2006, foi isso? Não, a substituição já foi em 2014, né? Em 2014, perfeito. 2014, primeiro mandato de estadual. Perfeito. Cheguei na Assembleia, tudo isso eu estou contando aqui, você está falando do jovem, né? Eu ainda vou entrar na rádio. Na rádio, ainda vou falar da rádio, que é importante também. E eu já estou me adiantando tudo aqui, Gente, né? Está contando como é que foi o seu processo para se tornar. Exatamente. Em 2014, eu assumo mandato em 15 de... em fevereiro, em março de 15, e aí fui ser presidente da Comissão de Saúde. Sim. Nunca mexi com medicina, nunca fui enfermeiro nem médico. Mas sempre teve a aí missão no de mandato salvar ali, vidas, né? Exatamente. Eu identifiquei na igreja. A igreja atende muita gente com dificuldades, pessoas necessitadas, e 80% dos pedidos em nossos gabinetes, vocês verão isso, é na área da medicina, Perfeito. É na área da saúde. Então, as pessoas precisam muito. Eu sempre nunca entendi por que tanta fila, por que tanta necessidade. Perfeito. E com tanto recurso da saúde nos estados, nos municípios, da União. E eu fui ser presidente da Comissão de Saúde, enfrentei uma dificuldade muito grande, primeiro mandato ali, muitas barreiras. Resistência de pares, provavelmente. Exatamente. E aí, em especial em São Paulo, nós tínhamos um problema muito sério, que era as filas e os sistemas não se comunicavam. Perfeito. Porque tem muitas cidades grandes em São Paulo que tem o seu sistema próprio de saúde. Você tem lá as 10 mais, por exemplo, Capital, Guarulhos, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e aí vai indo, as cidades maiores do estado de São Paulo. E essas cidades, todas têm hospital, aí tem Santas Casas. Aí a Santa Casa não se comunica com o hospital municipal, que não se comunica com o hospital estadual, que não se comunica com os grandes hospitais estaduais no centro, os regionais. E as pessoas morrem, na capital, as pessoas morrem na fila. Morrem na fila. Às vezes tem pessoas há 10 anos esperando para fazer uma cirurgia. Nossa. Então, é muito difícil ver as pessoas sofrendo. E aí, eu falei, vou me inteirar mais desse assunto. Articulamos ali, e sempre falando com o meu líder, o bispo Samuel: olha, eu estou pensando isso, o que o senhor acha? Ótimo, vai para frente, ou não vai por esse caminho. Sempre importante, Renan, você que
tem um lado espiritual para você, jovem, obedecer à liderança. Uau. A sua liderança espiritual. Guardem isso, hein? Guarde bem isso. Né? A sua liderança espiritual. Se você tem um ministério, se você sonha em ter uma vida ministerial, você tem que ter esse lado espiritual com você. Quando o meu líder fala, se ele falar que esse pão de queijo aqui, que eu vou já comer um pedacinho, que esse pão de queijo aqui, ele tá vendo aqui, ele é amarelo, né? Mas se ele falar assim, é vermelho, eu digo, opa, é vermelho, porque eu acredito na força espiritual. O líder, ele é escolhido por Deus. Alguém escolhe ele, mas porque teve o direcionamento de Deus. E a palavra do líder, desde que o mundo é mundo, é a que vale para mim. Glória a Deus. No mundo espiritual, para mim sempre deu certo. Por mais que em algum momento, Dani e Renan, em algum momento eu falei, olha, mas não é esse o caminho, mas tudo bem. Contrariado em algum momento, mas obedecendo. A obediência é muito importante nesse mundo. Aí deu certo. Isso, melhor do que eu isso pensava. É um princípio, né? Isso é um O princípio da fidelidade, o princípio da lealdade, que você aprende no seu berço, né? Isso tem que ser de berço. Hoje a gente vê aí uma sociedade jovem, de certa forma, bastante desprendida e também sem uma direção, sem exatamente, princípio. desvirtuando as suas vidas, porque não segue as orientações espirituais, porque não quer atender o que o pai e a mãe falam, vê um mundo de uma forma diferente depois do celular na mão. Todo mundo tem o acesso excessivo na internet, é tudo muito prático, muito fácil. Eu tiro pelo meu filho, eu tenho um filho de 24 anos e às vezes é uma guerra os dois ali, olha, é aqui, não, mas não é assim, pai. Tem coisa que ele até aprendo com ele, mas os princípios são esses aqui, você tem que seguir e o pai tem que ser firme. Na minha época, Dani, eu me lembro que eu tomei bolo na mão da professora e não morri por isso. E estou aqui, olha, hoje estou deputado federal. Não sou, estou. Amanhã o líder pode falar, não é, e eu vou obedecer o líder porque eu fui eleito em uma classe, em um grupo que os pastores, as pessoas ouvem o líder. Então, eu não sou um deputado de populismo. Eu estou um deputado que fui eleito por um grupo para defender este grupo, para defender uma pauta e tudo isso tem um objetivo. Claro. Então, olha, eu apanhei na mão da minha professora. Não estou dizendo que tem que fazer hoje, tá? Pelo amor de Deus. As regras às vezes mudam, são de formas diferentes, mas hoje os pais às vezes têm dificuldade de corrigir o filho, com medo do conselho tutelar, e às vezes o menino vai para as drogas, às vezes segue uma vida diferente e a correção fica para trás, né? Deixa eu comer meu pão de queijo. Quando eu estudava, tinha uma professora que ela tacava giz. Né? Se o aluno ficasse fazendo muita bagunça, ela quebrava o giz e dava-lhe um teco. Rapidinho, meu pai, o senhor falou aí essa questão da autoridade. E uma coisa que meu pai sempre me ensinou, Dani, foi que, isso desde pequeno, ele falou assim, você nunca pode levantar a voz para os mais velhos e, principalmente, você tem que respeitar as autoridades. Pastor, liderança ali, é o líder do conjunto, todo tipo de liderança. Toda liderança é uma autoridade constituída para algo. Exatamente então, isso. meu pai sempre me ensinou e eu carrego isso. Eu acho que acredito também que foi um dos fatores que me deu muitas portas abertas ao longo do meu ministério. Entender que, por mais que eu esteja numa outra denominação, a pessoa que está ali é uma liderança, é uma autoridade. Eu estou debaixo dessa autoridade. E a hierarquia, a gente estava, agora eu não vou lembrar qual dos episódios que a gente fez, eu acho que foi com o pastor Jonathan, que falou da importância da hierarquia e da disciplina. Então, isso é uma coisa que a gente tem que carregar para a vida. Porque se a gente, em todos os momentos da nossa vida, a gente vai ter uma hierarquia. E eu digo isso porque eu sou dona das minhas empresas, mas ainda assim eu tenho uma hierarquia. A hierarquia eu tenho investidor, eu tenho público. Então, assim, mesmo sendo a dona, eu preciso seguir uma hierarquia. Então, isso vai para todos os aspectos da nossa vida. A gente estuda, a gente tem professores, a gente tem pai e mãe, a gente tem parentes, a gente tem pastor, a gente tem bispo, a gente tem... Então, em todos os lados, em todos os aspectos da nossa vida, a gente vai ter chefe quando trabalha. E essa hierarquia, ela não está lá para derrubar ninguém, muito pelo contrário. Ela está lá para passar, para dar norte. Porque, no fim do dia, a mesma pessoa que é o chefe da hierarquia também é a pessoa que, quando tiver um problema, é para ela que você vai correr e ela que tem a responsabilidade
de solucionar o problema. Então, a gente tem que olhar para a nossa hierarquia também como solução, não Exato. só como hierarquia, né? E a disciplina, eu não preciso nem falar, a disciplina é uma coisa que a gente carrega na vida. A gente está aqui ouvindo a história do deputado, ele conseguiu tudo que ele fez porque foi extremamente disciplinado. Chegou em São Paulo sem saber o que fazer. Não tinha documento. Não tinha documento. Até os 17 anos ele não tinha um documento. Ele não conseguia nem dar entrada num prédio comercial para dizer que estou ali pedindo emprego, porque ele não tinha uma Eu identidade. embarquei no ônibus porque tinha um parente que trabalhava na rodoviária e me embarcou no ônibus e falou, leva para São Paulo. E seja o que Deus quiser, né? É impressionante. E Deus encaminhou. É um líder com um propósito muito grande. Deus vem revelando esse propósito na vida dele cada vez mais. Mas se não fosse a disciplina dele, talvez ele não tivesse conseguido. Porque quem chega sozinho em São Paulo, menor de idade, há anos atrás, então, assim, em momentos em que a comunicação não era tão grande, hoje é muito mais fácil você conseguir ter acesso às coisas, porque a comunicação está ali, tudo é muito aberto. Sim, Naquela época não era. Hoje é tudo muito fácil. Naquela época o acesso era difícil. Eu sempre fui músico na igreja e sonhava em fazer sucesso com música. Fiz algumas bandas e rodei o Brasil. Mas músico, aí... né, tem esse... Será que você quer dar uma palhinha pra gente? Não, eu não cantava, eu só tocava teclado ou contrabaixo. Né? Legal. Legal. Quem for nas minhas redes sociais vai sempre encontrar lá alguma mais coisa uma lá. virtude do Cezinha. Vai sempre encontrar lá eu cantando alguma coisa junto com alguém tocando. Que Isso é legal. Sempre gosto Isso de é legal. postar. A gente tem que sempre, Dani, lembrar, Renan, das raízes. De onde você saiu, o que você fez e a sua trajetória, até para você valorizar o dia que você vive hoje. Eu falo sempre para o meu filho, olha, você hoje tem videogame, que tem 24 anos, mas ainda usa o videogame lá. Mas na minha época a gente fazia... pegava lata de sardinha e cortava chinelo velho para fazer as rodinhas para brincar de carrinho. Então as oportunidades são diferentes. Então você sempre tem que lembrar, fazer dar um retrocesso na sua vida, lembra, faz um diagnóstico ali, um raio-x e pensa o que você fez para chegar até aqui. Número 1, não pisar em ninguém. Verdade. Você não precisa pisar em ninguém, falar mal de ninguém para chegar a lugar nenhum. Faça o seu caminho correto, obedecendo a Deus, acreditando em Deus. No caso, a vida da gente na igreja, obedecendo o líder espiritual, e tenha certeza que você vai chegar a algum lugar, assim como eu cheguei. E até hoje, eu não tenho um dia que eu não tento, pelo menos, não consigo todo dia, mas tento falar com o meu líder, olha, a sua bênção. Esses dias alguém me criticou porque eu beijo a mão do meu bispo. Vá plantar batata no asfalto com picareta de borracha. Eu sei porque é meu líder espiritual que abençoa a minha vida. Ora, se alguém vai lá beijar a mão do Papa, por que eu não posso beijar a mão do meu líder? Claro. De novo, vai plantar batata no asfalto com picareta de borracha. Então, dane-se. Eu até usei uma blusa esses dias escrito dane-se. Tá certo. Porque só eu sei o que representa espiritualmente para mim. O meu líder, o líder da minha igreja. Eu estou em Brasília fazendo um mandato. Não gosto muito de microfone, apesar de ser comunicador. No parlamento, eu acredito que a conversa ela gera muito mais efeito. O diálogo gera muito mais efeito. Você observar e dialogar e colocar as coisas nos lugares certos. Porque você chega em Brasília, 513 deputados. Em São Paulo era 94. Uma comissão ali, geralmente, 11 pessoas. Aqui você vai para uma comissão com 50 pessoas. E 513 do Brasil todo. Do Brasil todo, cada um com um pensamento cultura, diferente, uma cultura diferente. Então, você observa a necessidade de um, do outro. Você pega esse governo, por exemplo, um governo que veio para fazer a diferença, um país falido. O presidente Bolsonaro assumiu o país falido. Ontem eu ouvi o ex-ministro Tarcísio, numa entrevista no Roda Viva, falando sobre isso. O Lula de hoje, mesmo se tivesse sido o melhor presidente, que não foi, já estaria atrasado. Não serve para ser presidente do Brasil hoje. Perfeito. Porque tem um pessoal... Está falando de regular mídia, aí não sei o quê, com fígado.
Política não se faz com fígado. Então, quando você pega um governo desse que chegou diferente, mudando algumas regras, para colocar o país no lugar, com muitas dificuldades, ainda enfrentou uma guerra, que é uma guerra do Covid, uma guerra espiritual também, porque naquele palácio ali só se batia tambor. Aí chega alguém que começa o dia falando de Deus, termina o dia falando de Deus. Isso aí. Então, você consegue identificar alguns pontos que precisa de um diálogo, precisa de uma conversa, precisa botar no eixo. Então, você vai conversando e diariamente o meu líder, olha, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha? Olha, conversa, tá abençoado. Na dúvida, seja conservador. Importantíssimo. Na dúvida, seja conservador. E você vai dialogando. Então, apesar de ser radialista, de ser comunicador, faço até hoje programa de rádio, televisão, mas eu gosto no parlamento de dialogar. Conversar, usar isso que Deus me deu para conversar e tentar ajustar, achar um meio termo ali sempre para ajudar o país. Fazendo jus ao parlamento, né? E, deputado, uma coisa muito importante também, que a gente vem conversando constantemente, queria falar um pouco sobre as nossas pautas de costume, né? Então, nós vivemos, digo isso até, talvez neste governo, provavelmente não, mas nós vivemos tempos muito sombrios, enquanto as pessoas aqui em Brasília, além do preconceito com o deputado evangélico, porque é sempre assim, né? Deputado fulano é deputado fulano. Deputado Cezinha é o deputado evangélico Cezinha, né? Então, eu queria perguntar a você, assim, o que você acha com relação ao preconceito, embora nós tenhamos crescido em números. Ontem eu escutei um número que eu fiquei estarrecida. Na década de 70, nós éramos mais ou menos 4% da nossa população evangélica. Hoje está saindo uma pesquisa que é aproximadamente 40%. 40%. 40%. Então, dos 220 milhões, somos basicamente 88 milhões de evangélicos no país. E se contarmos os evangélicos mais cristãos, nós temos uma maioria formada no país, porque o Brasil ele é um país cristão conservador. Sim. Agora, quando a gente olha um parlamento, ele é sempre responsável por criar a lei, colocar a lei para andar ou barrar a lei, né? E com a crescente na esquerda, a gente vê que há muitas tentativas de criarem leis para que possam nos derrubar enquanto evangélicos, derrubar as igrejas. E eu queria te pedir para falar um pouco desse sentimento. Você vê alguma mudança, algum progresso? O que tem acontecido aqui? Quais são as tentativas sorrateiras que tentam fazer para nos atrapalhar? Conta um pouquinho. Olha, Dani, nós ouvimos esses dias um candidato a presidente da República, o Lula, dizendo como o pão de queijo está uma delícia. Dizendo o seguinte, lugar de crente é na igreja, lugar de pastor é na igreja. Ora, o que é isso? Nós temos no parlamento, do pequeno ao grande representado. Nós temos mais de 90% do país cristão, juntando católico, evangélico, espírita e outras denominações. Outros poucos aí que não são cristãos. Perfeito. Mas nós temos no parlamento representação desses acima dos 90%. Nós temos que respeitar as minorias, sim. Mas nós somos brasileiros, nós pagamos impostos, nós comemos, a gente ajuda. Diga-se de passagem, a igreja é o maior braço social da nação, do Estado brasileiro. Exatamente. A igreja, antes de chegar o governo, quando acontece uma invasão lá no Rio de Janeiro, hipoteticamente, lá em São Paulo, tem uma área lá vazia, acontece uma invasão. Aí surge um bairro, para começar já está a Assembleia de Deus lá, ou uma outra igreja, fazendo um culto no lar. Daqui a pouco arruma uma garagem emprestada, daqui a pouco aluga, daqui a pouco compra um lugar. E antes da polícia chegar, antes do vereador, do deputado, do prefeito, do governador, do presidente chegar, antes das instituições governamentais chega primeiro a igreja. Diga-se de passagem, a igreja faz o maior braço social da nação, além de salvar as vidas. E é presente constantemente. Né? Nós temos um negócio chamado Campanha do Quilo, que todas as igrejas fazem, que dá mais cesta básica do que qualquer governo nesse país. Verdade. Então, ninguém fala disso. Para começar isso é um recado direto para esse candidato a presidente da República. Lava a tua boca antes de falar de crente. Vai lavar a boca com que boa, com sabão em pó, seja lá o que for. Detergente, antes de falar de crente. Toma vergonha na cara.
Crente merece ser respeitado, sim. E nós, Dani, chegamos no parlamento em 2019 dos 513 na Câmara, 249 deputados novos federais. 146 nunca foram candidatos nem a síndico de prédio, ganharam a eleição. Então, imagine vários novatos como eu ali, de primeiro mandato de federal, já era deputado estadual e vim como federal. Imagina o pensamento de todo mundo ali querendo resolver o mundo em 2 dias da semana. Você vem para Brasília terça, quarta, vai embora quinta. Você dorme 2, 3 dias em Brasília e volta para cada um para o seu estado. Você chega querendo mudar o mundo. Eu até brinco que a gente chega terça com uma agenda para mudar o mundo. Aí chega quinta-feira, você vai embora, não resolveu. Aí você volta na outra terça com a mesma pauta, tentando resolver tudo de novo. E assim você vai sonhando. Vai sonhando em resolver. Sem desistir nunca. Sem desistir jamais. Jamais. Caminhar sempre para frente. Olhar para cima, olhar para frente e caminhar. Então, as pautas, elas são eternas na Câmara, porque nós temos deputados de todas entidades representadas ali. E nós tivemos uma pesquisa lá no Parlamento de 16 mil proposituras no Congresso Nacional entre Câmara e Senado. Nós somos hoje 114 deputados evangélicos e 16 senadores evangélicos. É um número maior da história. Se fôssemos ter a representação total dos evangélicos na Câmara, na média de 88, 90 milhões de crentes no Brasil, nós teríamos ali 170, a média de 175 deputados. Somos só 114, então dá para crescer, dá para melhorar. Tem que crescer. Tem que crescer, dá para melhorar. Eu sei que essas eleições agora nós teremos os líderes engajados, por quê? Dessas 16 mil pautas no Congresso Nacional, elas tiveram 10 mil movimentações, 10 mil e pouquinhas, e poucas movimentações em projetos que vêm contra a família, contra a nossa crença, contra a nossa fé, contra os valores cristãos, contra aquilo que nós pensamos, contra o conservadorismo. E essa frase que a gente sempre usa, na dúvida seja conservador. Nós não menosprezamos ninguém que pensa diferente, nem tampouco nós queremos que seja penalizada essas pessoas. Nós queremos mostrar a verdade para elas, mostrar que Jesus salva, que o mundo é diferente, que o lado espiritual é que muda as pessoas, é que lá na sua educação, no início da vida, a criança nos primeiros passos, a Bíblia diz que ensina o menino no caminho que deve andar. Nós ensinamos em casa e o professor ensina a ler e escrever. Vou repetir, o professor ensina a ler e escrever. E a educação vem dos pais. Então, nós temos uma pauta muito intensa, todo dia, toda hora, alguém querendo colocar. Como a nossa justiça brasileira, nós temos aí um modelo um pouco arcaico, então tem muitas emendas, tem muitas PECs, tem muitas jurisprudências, aí vai num projeto, coloca uma vírgula, uma palavra... Aí libera o aborto. Libera o aborto. Pois é. Coloca uma palavra, libera outros tipos de situações que não faz parte do cristianismo. Nós somos um país cristão. Nós temos que ir para esse lado cristão. Se até agora deu certo assim, para que mudar? É porque é a representatividade do desejo da maioria. Exatamente. Né? Nós representamos no parlamento o que a maioria, o que o povo... Eu, por exemplo, fui eleito na última eleição com 119 mil votos, quase 120 mil votos. Então, eu represento 120 mil pessoas que pensam como eu, que votaram em mim a pedido dos líderes como eu. Pensam como o meu pensamento. Eu tenho que representar essas pessoas. Não me importa o que o outro está pensando. O que importa é o que o meu povo quer, o que o meu líder me diz que o meu povo quer. Então, essas proposituras são grandes, dá uma briga muito grande no parlamento e que... Se nós não tivermos número suficiente no próximo mandato, nós teremos problemas nas nossas pautas. Tem um candidato a presidente aí dizendo, olha, não estou preocupado nem com a eleição majoritária, estou preocupado com o parlamento. Então, tem um detalhe, Dani e Renan, os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz.
estão se organizando muito. Pois é. E nós temos que ficar unidos com as nossas pautas e com os nossos parlamentares para trazê-los de volta o ano que vem para o parlamento. Isso. Trazê-los de volta porque nós teremos muitas pautas bombas. Estamos num momento que o governo é um governo conservador, é um governo que pensa como nós. Graças e a Deus. mesmo assim não conseguimos avançar com muitas pautas porque não deu tempo. Tivemos uma crise, nós tivemos uma guerra pelo meio que o mundo não esperava. Exatamente. Uma guerra que já passou, uma guerra que está resolvida. Meus sentimentos a todos aqueles que perderam seus amigos, seus parentes, e essa guerra já passou, e daqui para frente, bora construir o país, bora construir a vida para aqueles que estão, que ficaram e os que virão. E para isso acontecer, nós temos que continuar pregando esta palavra. Perfeito. Nós temos que continuar mantendo no parlamento acesa essa chama do conservador. Este governo não teve tempo de fazer aquilo que tinha vontade por conta, repito, desta guerra. Estamos enfrentando aí uma economia difícil que não é a das piores do mundo. Nós temos países como o próprio Estados Unidos, a economia está pior que o Brasil. E as pessoas não enxergam isso. Exatamente, né? exatamente. Mas eu tenho certeza que Deus há de abrir a mente do povo para nós continuarmos com este governo. 4 anos é muito pouco. Sim. Nós precisamos de mais 4 anos para conseguir colocar no eixo aquilo que precisa no Brasil. Essa é a importância. Uau. A gente fala muito isso para o jovem. O jovem, ele pode até, em alguns momentos, ter uma certa restrição para entrar no assunto da política, mas a gente está mostrando para eles que o futuro deles, o futuro de tudo que eles acreditam, que é o que eles aprenderam com o pai, mãe e na igreja, e não sei se em muitos aspectos na escola ou não, porque escola é uma questão relativa, né? Sim, como sim. você contou. Hoje, sim. Hoje, infelizmente, a gente vê muito o contrário. A gente vê na escola ideologia, e não se pode. Na escola você tem que ensinar ocorridos e não ensinar ideologias. Né? Ideologia a pessoa aprende de acordo com o seu próprio caráter, na sua formação do seu caráter. Né? E eu queria dizer, assim, uma coisa que o deputado não falou. O deputado, embora esteja no primeiro mandato, por que a gente fala que ele é um dos maiores líderes políticos e evangélicos do país? Ele, em primeiro mandato, virou presidente, já foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica e foi a pessoa quem mais lutou na época da pandemia para reabrir os templos. Exatamente. Sim. Nós tivemos em São Paulo, por exemplo, quando começa a pandemia, tinha alguém errado no lugar certo, que era o Mandetta, que era um médico que deveria ter ajudado o presidente naquele momento, mas Sim. não. Muita gente não conhece os bastidores e há coisas que não é nem salutar vir aqui a público, mas ele deixou a desejar quando era para trazer um plano Perfeito. Ali de contingência do Covid, ali, aquela coisa toda, um plano para a nossa medicina no Brasil usar, e não trouxe, deixou a desejar, porque já tinha um plano de tentar derrubar o presidente da República, que é um cara extremamente correto, um cara que tem um coraçãozão grande e que pensa num país melhor para as nossas Sim. crianças, que canta o hino nacional, que valoriza o Brasil, que veste a bandeira do Brasil, valoriza o brasileiro. E naquele momento ali, nós começamos a ver o cerco se fechar e nós fomos ao presidente. Nós falamos com nossos líderes, fomos ao presidente e falamos, presidente, vamos ter um problema. Está aí todo mundo falando do fecha tudo, fica em casa. Nós não acreditamos nesta política, nós poderíamos ter isso de uma forma mais organizada, se tivesse uma direção do Ministério da Saúde aqui um pouco mais firme, Sim. mas nós não tivemos, infelizmente. O presidente teve que sofrer naqueles momentos ali com trocas de ministro, e o presidente coloca um texto nosso da Frente Parlamentar Evangélica, feito pelos nossos líderes. Eu, no meu caso especial, tive a opinião e um texto do meu líder para trazer ao presidente da República, junto na época ali com o ministro André Mendonça, que estava na AGU, sim. Não me recordo na AGU, na Justiça já, mas o presidente pega aquele texto de item essencial. Por quê? Até hoje eu não vi na igreja ninguém ter morrer de Covid na igreja, que pegou Sim, Covid na igreja. Também Meu líder um dia falou, olha, não podemos fechar as igrejas, nós vamos obedecer, claro, as regras sanitárias, claro, ninguém tá o distanciamento,
A gente tem que obedecer aquilo que os governos determinam. Sim. Mas o governo maior vai lá e determina que é o presidente da República, olha, um decreto de item essencial às igrejas, mantendo o distanciamento, usando as máscaras, álcool em gel, que não traria problema para ninguém. O que não podia era estuprar a Constituição, mandar fechar os templos, acabar com o direito de ir e vir. É um absurdo. E aí nós lutamos com isso, nós brigamos com isso, nós apresentamos uma DPF através do partido PSD, que, diga-se de passagem, vários partidos nós procuramos, não tiveram coragem. O PSD aceitou entrar com uma DPF no STF para discutir o assunto, nós perdemos, tivemos ali o ministro Cássio, o ministro Toffoli, que votou favorável à nossa DPF, mas os outros ministros entenderam que não. E em São Paulo, por exemplo, eu posso falar com propriedade, o governador, que foi um endemoniado, foi lá e mandou lacrar as igrejas, mandou fechar, absurdo, mandou até polícia na porta das igrejas. Parecia que a igreja era fonte de crime. Exatamente, que era o João Dória na época, e ele já teve o que mereceu. Quem planta vento, colhe tempestade. Verdade. Já foi praticamente expulso pelos próprios que levaram ele, justamente porque plantou vento, colheu tempestade. Não foi a igreja que mexeu com ele. A igreja só falou assim, vamos orar e Deus cuida dele. Deus cuida dessa vida. Quem sabe um dia a gente consegue salvar ele para Jesus, né? Isso aí, vamos esperar. Então, esse governador mandou, feriam as igrejas. Por exemplo, Brasília, tivemos um projeto de lei, o governador sancionou que a igreja não fecharia, e não fechou, nós não tivemos problema com isso. O povo, automaticamente, se adapta muito fácil. O que não pode é agir contra aquilo que o presidente disse, fora das 4 linhas da Constituição. É isso aí. As 4 linhas da Constituição, não pode agir fora disso. O nosso direito é conquistado. Quer mudar? Então, vamos fazer tudo de novo. Vamos fazer uma constituinte, eleger os constituintes, vamos fazer nova Constituição. Aí a importância do deputado. O deputado, ele é o guardião dessa Constituição. Enquanto todo mundo teve seu direito de liberdade cerceado, e nós fomos tratados como se fôssemos fora da lei, como se fôssemos criminosos. Exato. Né? E a importância do deputado foi justamente por essa luta. Nós lutamos, o governo de São Paulo não quis nem nos receber quando era do nosso interesse. Quando foi do interesse deles a nos receber para nos usar em uma fotografia, aí nos chamou. Ali em São Paulo, levamos, escrito pelos nossos líderes, um projeto de lei. Olha, está aqui, faz virar lei como é essencial. Ah, não, faz decreto, ok. No dia seguinte, o Ministério Público cassou, já combinado. Era combinado, que então, loucura. Nos usou e, enfim, mas nós lutamos pela abertura das igrejas. Nós tivemos pastores presos e hoje a igreja está aí cuidando do povo, o povo com ansiedade, o povo na depressão, o povo com fome, e a igreja está cuidando do povo, aquele povo que os governos atacaram. Então, eu agradeço a Deus pela vida do presidente Bolsonaro, que nos deu a mão, nos abraçou e nos defendeu neste momento. Não pôde sozinho, coitado, mas pelo menos fez o gesto e na face dele, no gesto dele, nós conseguimos ver verdade. Ele queria que aquilo acontecesse de fato, mas infelizmente nós temos aí uma dificuldade, uma crise institucional que só com o tempo ela vai se assentar e vai voltar para os trilhos, se Deus quiser, mas nós lutamos muito junto com todos os parlamentares para que isso, conversamos bastante e fizemos aquilo que foi possível, mas existem algumas brechas que vão ser fechadas agora com projetos de lei que nós estamos aprovando. Perfeito. E muito importante a gente falar, porque quando a gente fala da pandemia e do papel da igreja, como disse Cezinho, em um dado momento da pandemia, todo mundo estava em casa sem saber o que ia acontecer. Exatamente. Ninguém sabia o dia de amanhã. Então, não era assim, vou me preparar para daqui a X tempo. Então, aquilo ali gerou um problema generalizado. Muitos perderam emprego, muitos não tinham perspectiva. E a igreja, além dela ser um refúgio na fé, ela também, como você disse, a igreja caminha muito com o social. O social da igreja é maior do que o social de qualquer governo. Então, muitas pessoas que precisariam de alimento, não tiveram. Exato. Muitas pessoas que precisariam de algum cuidado maior, não tiveram. Então, eu ouso dizer que aquilo foi quase um assassinato a muitas pessoas. Exato. Você pega o governo de São Paulo, por exemplo,
o João Dória com o Rodrigo Garcia aproveitou a pandemia para ninguém ver, aumentou o imposto, aumentou o ICMS. Pois é. Fez um caixa de 50 bi. É um absurdo isso. Enquanto isso, pessoas morrendo em casa porque não tem comida. A igreja ela é um trabalho, principalmente no meio da pandemia, como houve, extremamente essencial. Extremamente essencial. É o maior reduto de fé e esperança. Exato. É a igreja. Exato. Aí o senhor falou algo aí muito interessante, principalmente no campo do espiritual, porque não existe limites para a fé. Não. A fé, ela tem um poder de cura, de milagre, de restauração, de regeneração. A igreja, ela é a instituição que mais restaura, reabilita e ressocializa pessoas. Sim. Então, a igreja ela é um trabalho literalmente essencial, extremamente essencial para o contexto da crise. E o que eu vi, Renan, o que eu presenciei, foi um ataque diretamente para tentar neutralizar esse trabalho que as igrejas fazem, né? Como o senhor falou, tentaram fazer lei, prender pastor, lacrar a igreja, sendo que o trabalho e o papel da igreja nesse período de crise foi o que salvou a vida também de muitas pessoas. E evitou, acho que, um caos social que estávamos caminhando para um caos social. E acho que uma coisa muito importante, que a gente falou muito nos jovens no começo, né, deputado? Você é um jovem. E sentar Obrigado. E conversar. Mas sentar e conversar, vocês que dão. Só tem um casco experiente, mas é um jovem. Gostei dessa, um casco experiente. Gostei. Mas sim, sentar e conversar com você, uma pessoa que tem tantas atribuições e, ao mesmo tempo, fala com paixão. Uma vez eu escutei de uma pessoa uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, tem 2 filhos, um amigo, deputado também, e falou assim, Dani, eu não saio de casa para trabalhar e chego e falo assim, filho, eu estou indo trabalhar para pagar boleto, porque senão você não tem o que comer. Ele fala, não, filho, eu estou indo trabalhar porque eu tenho muita gente para ajudar. Uau. E além de ter muita gente para ajudar, eu amo o que eu faço. Então, assim, você é a maior representatividade disso. A fala com paixão, o orgulho por toda a sua história e o orgulho pela história que você está trilhando. E fazer o que ama, né? E fazer o que ama. Algumas pessoas falam, como é que você aguenta andar tanto? Quem faz o que ama não cansa. Não cansa. Então, as pessoas, quem faz o que gosta não cansa. As pessoas... a cada dia que eu ando, que eu tenho acesso, eu vejo as pessoas precisando. Então, eu adoro atender, adoro receber e tentar, pelo menos. Nem sempre a gente consegue resolver tudo. Sim, claro. Sempre, é claro, dizer republicando, tentando resolver as coisas de todo mundo. A gente só não tem dinheiro, mas o tempo e a fé a gente tem. Exatamente essa semana, estava lá em Mogi Guaçu com o Bispo Samuel Ferreira. Falou, rapaz, Cezinha, tem lugar que ele entra com esse brochinho que eu não entro. Falei, esse brochinho abre muita porta para a gente ajudar as pessoas. É verdade. Então, a vontade de ajudar é muito grande. Por exemplo, em São Paulo, eu enfrentei, inclusive, uma época até uma manifestação de alguns jovens na Comissão de Educação, e nós conseguimos, na conversa, sem o microfone, colocar todo mundo para sentar, bonitinho, ouvir. Bacana. E aí nós fomos para a Briga do CROSS, que era a sustentabilidade da fila. Explica o CROSS também. É da muito fila em São Paulo, fila dos hospitais em São Paulo. Nós tínhamos um sistema chamado CROSS, que não conversava com os outros hospitais, era só com os do Estado. E aí você acaba, não estou aqui dizendo que era assim, mas você acaba percebendo, em alguns casos, que só direcionamento para um grupo ali. E as cirurgias eletivas tudo parada, e a atenção primária muito precária, que é o que faz encher as filas. Sim. Inclusive, você tem aí, às vezes, a mesma pessoa com 10 pedidos em lugares diferentes e gera a fila 10 vezes mais. E nós fomos ali fazer uma lei para obrigar o Estado a fazer com que o CROSS abrisse portas em seus softwares, nos seus programas, para todos os hospitais conversarem.
Então, o cara está lá em Ribeirão Preto, ele precisa de uma cirurgia de coração que não tem ali, mas o sistema do hospital regional lá conversa com o hospital das clínicas, então acha lá uma vaga, então põe na ambulância, leva para lá, a ambulância UTI ou na cidade vizinha, é assim sucessivamente você vai salvando vidas, tentando colocar no eixo algumas coisas que estão fora. Eu costumo dizer que aquilo que vier à tua mão para fazer, faça. Se você não fizer, você está pecando. Então, eu não me canso de trabalhar. Canso de trabalhar porque as pessoas precisam. Eu queria que o dia tivesse 30 horas ou 48 horas para a gente trabalhar um pouco mais. É óbvio que tem que cuidar um pouco da saúde, né? Claro, porque senão a gente não consegue continuar trabalhando. Mas é uma das coisas que eu admiro no senhor, pelo que eu acompanho o trabalho que o senhor faz nas redes sociais, e o senhor não para, está em várias cidades, cada dia em um ambiente diferente, levando de fato essa alegria que o senhor tem, que eu acho que acredito que seja uma das suas marcas, essa alegria que cativa o ambiente que o senhor chega, e de fato ouvindo as demandas, atendendo e reconhecendo a necessidade do povo, e eu acredito que Deus só tem mais e mais para a sua vida, porque é uma semente que o senhor está plantando. Amém, Renan. E vai vir uma colheita extraordinária. Amém. Olha, Renan, eu costumo responder para algumas pessoas que até me questionam, Cezinha, por que você não tem nenhuma fala questionando certos assuntos na sua rede social, brigando no parlamento? Eu até costumo dizer, olha, eu uso minha rede social como informativo só dos lugares que eu vou, o que eu faço. Muito bom. Para os meus líderes ali, o povo que votou em mim, ver parte do que eu estou fazendo, mas eu não brigo na rede social, não sou de responder nas redes sociais, porque a minha presença em alguns lugares, é raro ter um lugar. É muito raro ter um lugar, uma visita, uma agenda, que eu não saia com uma demanda para resolver. Claro. Então, eu vou ali e resolvo alguma coisa para alguém, pelo menos tento resolver, e a maioria delas na área da saúde. E você briga onde tem que brigar, que é brigar pelo povo. Exatamente. Mas as brigas não precisam estar ao vivo. Exatamente. Não precisam estar ao vivo. Precisa trazer o resultado. Vou comer mais um pão de queijo, Dani, porque sua entrevista está dando mais de 1 hora. Deu hora do almoço aqui já. Eu não recebi o alerta ainda, então... Bom, Renan, primeiro, você com seu objetivo político, espero que você atue para trazer o CROIS para o Rio de Janeiro. Por favor. Porque é fundamental também, nós temos uma zona na saúde do Rio de Janeiro, então não tenha dúvida de que isso vai beneficiar muitas pessoas. Agora, o ponto assim, que eu quero tocar, que é importantíssimo, a gente fala muito da juventude e a gente fala do crescente número de evangélicos. Hoje, nós temos muitos evangélicos, às vezes recém-convertidos ou não, mas que são jovens. Só que, ao mesmo tempo, trata-se de jovens que também são do mundo, vamos dizer assim, né? Estão o tempo inteiro no TikTok, estão acompanhando várias pautas, formando opiniões, e, de certa forma, eu entendo, o Renan entende, mas eu também quero a opinião do expert que vai nos orientar. Nós entendemos que o discurso, a conversa com o jovem, ela precisou ser adaptada. Sim. Né? Eu escutei do Bispo Rodovalho outro dia, ele falou uma coisa muito interessante na semana passada, que ele falou assim, a linguagem, nós é que temos que adaptar a linguagem, mas a linguagem tem que ser recebida para os jovens, são diferentes tribos, então cada um recebe a mensagem a seu modo. Você vê que isso mudou na igreja, porque a gente em vigília, a gente vê gente de todas as tribos, tem da pessoa que é super tatuada, a pessoa que tem a banda de rock, a pessoa que... Cada um tem o seu estilo de vida. E não por isso eles estão deixando de buscar a Deus. Como você vê isso, até principalmente dentro da Assembleia? Porque a Assembleia sempre teve um estilo talvez um pouco mais conservador, né? Como é que ela tem adaptado para poder trazer jovens para Jesus, né? Para aproximar? Olha, Dani e Renan, e aos nossos internautas, telespectadores. Agora, recente, eu estava participando de uma reunião junto com o bispo Samuel Ferreira e mais alguns líderes da igreja, falando justamente sobre isso. Como atingir o jovem com uma mente mais aberta hoje. Perfeito. Na eleição passada de prefeitos e vereadores, nós identificamos, em São Paulo em especial,
pelas hashtags, a maioria dos jovens estavam com um pensamento um pouco mais de esquerda, justamente por conta de um discurso que aquele candidato estava trazendo. E nós fomos tentar atingir esses jovens e fomos entender, através da máquina, que é o celular, através da internet, por que esses jovens estavam indo para esse lado. E aí nós identificamos que não há certas práticas têm que ser feitas na igreja, mas o discurso tem que ser diferenciado. Perfeito. Agora, recente, falávamos sobre um evento que temos que fazer anual agora para lideranças de jovens e adolescentes, para tentar ensinar através da igreja, dar essa abertura. Eu disse aqui no início do pastor Paulo Levas Macalão, que é o fundador da nossa igreja. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos no país, e o pastor Paulo Levas Macalão é um dos fundadores e fundador em especial da Assembleia de Deus Madureira, no Rio de Janeiro, quando não tinha nem bairro ali. E até um testemunho, Dani, quando ele foi construir o templo, onde não tinha nada lá em Madureira, naquele bairro, que se tornou Madureira depois, o nome, que não era Madureira, não tinha água. O mestre de obra falou assim para ele: não tem água. Aí ele fez uma oração: como é que a gente vai construir se não tem água? No dia seguinte tinha uma biqueira lá, uma bica correndo água. E aí tem água até hoje lá, tem bombas tirando água o tempo inteiro daquele terreno ali. Que Deus mandou uma nascente de água ali, um milagre. E eu disse aqui no início desse podcast que ele tinha uma mente um pouco mais aberta. Quando na Assembleia de Deus todo mundo falava que televisão era pecado, ele já usava um discurso um pouco diferente para as pessoas entenderem, não manchar os mais antigos, não deixá-los tristes, mas também para os que estavam vindo: olha, temos um caminho aqui, isso aqui não é pecado, olha, mas vamos ter cuidado, e usa aqui, mas com moderação. O futebol é pecado. Ele também tinha a mente já um pouco mais aberta para isso. É o que nós temos hoje no nosso núcleo da Assembleia de Deus, entre os evangélicos no país. Hoje nós somos assembleianos, mais de 20 milhões dos quase 90 milhões que estão aí, são mais de 20 milhões que são assembleianos. Eu acho muito relevante. É muito relevante. Eu acho que chega próximo a maior denominação evangélica do Brasil. Quando nós vamos para a Marcha para Jesus, você pergunta: cadê os assembleianos? 90% é assembleiano que está lá. Verdade. Esses dias um determinado pastor falou assim: olha, os meus contribuintes é tudo assembleiano, hein? Quem ajuda aqui a pagar o programa. E hoje nós temos a necessidade, e isso já está acontecendo, nós usamos pastores com linguagem para o jovem. É claro que nós temos na igreja os princípios que não podem e jamais poderão ser quebrados. Não podem e jamais poderão ser quebrados. Princípios é princípios e acabou. Agora, você tem que ter na tecnologia e na linguagem uma fala diferente para esse jovem. E com os líderes que eu tenho conversado, a minha igreja em particular, sou muito próximo da liderança, estou ali vendo e ouvindo a preocupação do nosso bispo, por exemplo, Samuel, com a juventude. Como falar para essa juventude, como se expressar. A nossa editora, por exemplo, já se preocupa com os livros, sim, claro, com uma linguagem diferente para a criança. Perfeito. Justamente porque a gente vive num mundo diferente, adaptando isso para o técnico, para o celular, adaptando isso para as redes também. Perfeito. Então é necessário esta mudança, já está havendo. Antigamente, as pessoas que tinham uma tatuagem, por exemplo, elas se sentiam ofendidas na igreja. Sim. Hoje não mais, porque a mente foi abrindo e o evangelho vem sendo pregado para essas pessoas. E as pessoas automaticamente, quando vêm para a igreja, conhecem Jesus, vão deixando algumas atividades de lado. Claro. Isso é automático, mas essa linguagem, respondendo a você, está sendo mudada e nós temos identificado isso, inclusive no período eleitoral, o pensamento do jovem, do adolescente, puxado um pouco mais para o socialismo, mais para a esquerda, justamente porque esse povo se preocupou um pouco mais em falar essa linguagem para estes jovens. A falsa sensação da liberdade. Exatamente, que foram forjados com esses líderes que ensinam nas escolas, sim, esses líderes que estão nas universidades, que foram formados aí a partir de 90 para cá, que são os técnicos, chamados técnicos, que foram concursados, que estão aí
todos com esse pensamento, e não tem jeito, essas pessoas vão aprendendo e vão colocando na mesa, e é isso que a nossa juventude vai vendo, essa juventude que está aí, a gente só tem que cuidar, e temos que aproveitar agora esse novo conceito de governo, este novo conceito de vida, para conseguirmos colocar novas pessoas com este pensamento aqui, que é familiar ao povo mais conservador, para trazer o país para o eixo novamente, a sociedade para o eixo. Eu penso assim. Não, Por isso perfeito. que precisamos urgentemente dessa representatividade no meio jovem. Exatamente. É o que o senhor tem falado, Dani, também. Precisamos hoje de representantes que estejam no meio deles. Exatamente. Que falem. Se identifiquem, Eu hoje sou um jovem pregador, Quantos então anos eu você tem, sempre Renan? Fala tenho pra- 2.7. 2.7, jovem pregador. Mas, graças a Deus... Prega assim, muito o Renan. Quem não eu convidou, convide o Renan. Ah, verdade. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive eu sempre tive muito envolvido com a juventude. Hoje eu tenho um público muito forte no meio da juventude que se espelha, que se identifica. Meu filho, por exemplo, é teu fã. Pô, bicho, um beijão para ele. E o senhor estava falando aí, veio um texto na minha mente, que é o texto de Romanos 12, versículo 2, que ele é tão atual como a atualidade que nós estamos vivenciando, que Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que de fato nós estamos precisando para que essa juventude a cada vez cresça na graça e no conhecimento, transformação, renovar o vosso entendimento pela transformação do Evangelho, que só o poder do Evangelho pode causar e gerar isso na vida. Exatamente. Maravilhoso. Show de bola. E foi uma linda forma da gente conseguir trazer, né? Trazer esse momento especial. A gente vem chegando ao fim do nosso podcast Sem Limite, mas eu digo por mim, eu quero o Cezinha de novo semana que vem. Não, poxa. Rádio, eu ainda tenho que falar, né? Eu tenho tanta coisa que eu quero falar e perguntar. Coisa boa, tanta Pergunte, coisa Dani. boa. Pergunte. Mais uns minutinhos, por favor. Não, é que a gente já está nos minutinhos finais, mas é importante deixar aqui, o Cezinha, ele também é um grande radialista, ele marcou o país com toda a luta dele pelos radialistas, em prol das Exatamente. rádios. E para nós, evangélicos, nós sabemos, tudo pode evoluir, mas a rádio ela ainda é um grande veículo para nós, né, Cezinha? Posso corrigir você? Pode, por favor. Se nos países de primeiro mundo a rádio continua sendo a fiel fonte, é a fonte real do mundo. Olha, quem está no carro, Estados Unidos, na China, no Japão, a rádio ainda predomina, ainda domina o jornalismo, por exemplo. Qual é a fonte? Hoje a gente tem muito fake news. Isso Se você aí. quer uma fonte real, vai para uma rádio de notícia. Porque ali está ao vivo. O cara que está no carro, que está na bicicleta, que está na moto, a dona de casa que está correndo, a lavadeira de roupa ali, o cara está na fábrica, ele não pode tirar a atenção da máquina que está trabalhando, ele está ouvindo o rádio. Tá ouvindo É claro que hoje a internet veio para somar. Mas a rádio, muitos radiodifusores no país, no Brasil no caso, estavam perdendo o ânimo, inclusive ficando endividado, perdendo as suas empresas, e o governo Bolsonaro veio para desburocratizar. Então nós achamos um meio de financiar as dívidas desses radialistas, diminuir as multas e juros, fazer com que legalizasse essas rádios que estavam pendentes. Muito então nós importante adiantamos muito, tem muita coisa ainda para ser feita. Então eu sempre defendi tanto o radialista quanto a aviação também, que é muito caro andar hoje de avião ainda. Mas tem muita coisa para fazer e nós defendemos muito o radialista, é uma pauta que eu defendi muito. Concordo com essa fala do senhor. Eu estava, anteontem, domingo, eu estava em Orlando, inclusive preguei na Debrage lá de Orlando. Ai, que legal. Eu vi lá, preguei 3 dias lá com o pastor Sérgio. E eu peguei acho que uns 3 ou 4 Ubers diferentes nos Estados Unidos e todos estavam ligados na rádio. Ligado em alguma rádio. Todos estavam. A informação ela é atual. Antigamente, quando não tinha internet,
até os velórios falava na rádio. Mas, na verdade, até hoje, dependendo da cidade do interior... Verdade. Fala-se na rádio. Comunica na rádio. Comunica na rádio. Olha, família tal, anuncia aqui, tem aquele momento. E é a fiel informação. Então, nós não podemos perder o rádio brasileiro. Nós temos que incentivá-los a conectar junto com a internet para ter... Hoje, por exemplo, estamos atualizando a nossa Rádio São Paulo, então... É o mesmo estúdio para o YouTube, as redes sociais, e no streaming e também ao vivo. Claro. Ao vivo ali, adaptando no aplicativo e... Assim atende a todo mundo, né? Atende, a pessoa pode ver, assistir, ouvir. Exatamente. E nós vamos pedir agora, para virar regra, todos os carros que viram para o Brasil, todos os celulares, obrigatoriamente ter... a rádio, inclusive, com o dial estendido. Legal, porque fenomenal. abre-se uma faixa muito de dial bom. estendido para ter mais informações. Isso é muito bom. E fenomenal. Dependendo do aparelho, você não tem uma rádio. Não, pois é. Exatamente. Pois é. Fenomenal. Vamos trabalhar para isso. Não, esse deputado, ele, como vocês viram, é uma pessoa extremamente enérgica, que trabalha muito, que luta pelas pautas. E realmente, quando os ideais dele, ele luta e é bem sucedido, porque ele é fruto do trabalho de Deus, é fruto do propósito e é fruto da disciplina. E nunca de parar. Então, eu queria agradecer... Parar nunca, né, Cezinha? Eu queria agradecer, assim, profundamente. É uma honra para mim. O deputado Cezinha é um grande amigo, então me aconselho muito com ele. Então, poder estar aqui trazendo a história dele para vocês muito me orgulha. E quero dizer a você que o podcast Sem Limite é sua casa. Obrigado. Então, volte, por favor. Nós queremos, os ouvintes querem. Então... É só convidar, Renan. Com certeza. Bom detalhe, o Renan tem que ir em uma vigília do Brás da próxima, por esses dias. Fechado. Aí. Tem que ir. Tá bom. Tem que ir lá pregar. Só o senhor falar. Ele vai com prazer, né, Renan? Com certeza, com o maior prazer. Eu amo aquela casa. Olha, eu só tenho a agradecer, Renan. Muito obrigado pelo carinho, pelas perguntas. Dani, tem muita coisa para a gente falar, mas não deu tempo aqui. Eu prometo voltar quando possível. De uma segunda edição. Um abraço, o meu carinho, meu respeito a todos os telespectadores, internautas aqui, quem nos ouvem também. Muito obrigado a todos vocês. Em especial, um beijo para o povo de São Paulo. E o Renan vai levar para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o CROIS, que é para interligar todo o sistema de saúde. Isso, eu já ajudar o povo com o senhor. Pronto, e com a vai nossa levar galera pra lá. aí. Vambora, vamos pra cima. E a Dani, o ano que vem, a gente vai trabalhar muito na Câmara Federal. E temos um presentinho pro senhor. Opa, isso é bom. Pro senhor lembrar de nós. Ele é humilde e útil e para o senhor não nos esquecer. Jamais eu vou esquecer. Vamos lá, vamos abrir. O presente tem que abrir, né? Vamos abrir aqui ao vivo e a cores. Olha, mais uma caneca. Olha, ele está me ouvindo aqui, só não é mais bonita do que a que o meu filho me deu, mas está igual. Está igual essa caneca. Eu vou levar para mim tomar chá. Porque agora eu estou substituindo o café por chá, né? Porque toma muito café, tomo 20 cafés por dia. Aí à noite dá problema para dormir, né? Então, aí essa aqui é boa para o chá. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. E quem quiser acompanhar o Cezinha nas redes, @Cezinha de Madureira, certo? É isso aí, @Cezinha de Madureira. Cezinha de Madureira. Ele é de Madureira, mas não é do Rio de Janeiro, mas acompanha o trabalho dele, é muito importante. E a gente não vai deixar de pedir aqui, se inscrevam no nosso canal, Podcast Sem Limite. Acompanhem o podcast, né, pelo Instagram. Pelo Instagram também. Tá Fala aí, Renan. Gente, vocês não podem ficar sem acompanhar os nossos encontros. Cada encontro está sendo um encontro mais marcante do que o outro. Então, segue aí no Instagram, @Podcast Sem Limites. Se inscreva no canal, ative todas as notificações no canal do Podcast Sem Limites. E você pode também acompanhar o lindo trabalho que a Dani tem feito pelo Rio afora, @Dani Cunha Rio. E você pode acompanhar o meu trabalho também pelo nosso Instagram, @Renan Lopes. E não se esqueça que vai tremer. Treme, gente. Sem limites. Muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo grande a todos. Tchau, tchau.